Eu quero conversar com você hoje sobre um tema que eu gosto muito de falar, né? Que é sobre insegurança e sobre autoconfiança. Então, o tema de hoje é o segredo para deixar a insegurança de lado e ser autoconfiante. Então, primeiramente, eu quero te agradecer por estar aqui nesse momento, né? São 9h04, eu acabei atrasando alguns minutos por conta dessa logística aqui do celular carregando, mas vamos começar a live de hoje. Eu quero agradecer porque você me acompanhou aí durante esses dias, onde nós falamos um pouco sobre diversos assuntos, falamos sobre autoestima, falamos sobre comparação, falamos aí sobre várias coisas e, enfim, que você a cada dia aproveite mais o conteúdo que eu tô postando aqui, tanto no feed como nesses momentos de interação e live. Olá, Valéria, olá, Natália, oi, Pi, sejam bem-vindos. Enfim, Daniel, Michel, José Ricardo também, sejam bem-vindos e vamos aí para a live de hoje. Mas o recado que eu queria deixar para vocês é esse: aproveitem bastante esse conteúdo, porque o meu intuito de fato é fazer com que você tenha acesso, independente de estar em terapia ou não, a coisas que podem te trazer uma certa qualidade de vida. É claro, gente, que as postagens, a própria live não substitui a terapia, tá? Mas eu entendo que a gente pode compartilhar algumas coisas que podem ser benéficos para vocês. Eu tô compartilhando aqui a live com algumas pessoas, então você pode fazer o mesmo movimento. Tem uma gaivota aí embaixo e você pode enviar para algumas pessoas. Então compartilha aí a live, me ajuda nesse movimento para que esse conhecimento chegue a outras pessoas também. Então vamos lá, sem mais delongas. Ontem eu comecei o conteúdo 9h05, hoje tive um atraso aí para entrar na live. Vamos começar agora, 9h06. Então, primeiramente, né, eu quero falar com vocês sobre o que gera a insegurança. Para quem não sabe, o tema de hoje é o segredo para deixar a insegurança de lado e ser autoconfiante. Aí você vai me perguntar, Elaine, como que surge a autoconfiança na vida da pessoa? Bom, como eu falei com vocês nos outros dias, né, as nossas crenças, as nossas convicções, elas são formadas principalmente na fase da infância, e com o sentimento, né, a sensação da insegurança não é diferente. Então, lá na sua infância você possivelmente vivenciou algumas coisas que vão proporcionar hoje uma certa segurança ou uma insegurança. Então, quando você sofre uma invalidação do outro, a probabilidade de você se sentir inseguro é muito grande. Então, de uma forma prática, para você entender como que funciona isso, imagina uma pessoa, uma mãe, né, que pede um filho para limpar o banheiro, e nesse movimento de limpar ali, né, o banheiro, essa criança vai obviamente ter as limitações dela, né, e vai limpar do jeitinho dela. Ela não vai conseguir limpar como essa mãe limparia. Então, quando a mãe pede ao filho para limpar, o filho vai, limpa, e depois a mãe chega assim no banheiro, vai fiscalizar, né, ali o serviço e fala a seguinte frase: nossa, você lavou isso daqui? Nem parece. Quando a criança escuta essa frase, ela pode passar aí por um momento onde ela sente uma determinada insegurança, uma determinada incapacidade,
enfim, ela fica afetada dessa forma. É claro, gente, fica não, ela pode ficar dessa forma. Eu tô falando como uma possibilidade porque desde segunda-feira eu tô falando isso também para vocês. Tudo depende da interpretação da pessoa. Então, uma criança ela pode interpretar isso numa boa, né? Pode nem ligar para o que a mãe está falando no momento e simplesmente seguir. Mas, oi, Ana, vi aqui que você chegou só agora, mas pode ficar tranquilo que a gente está no início do conteúdo, tá? Eu acabei tendo aqui uns minutos de atraso inicial e tava dando umas considerações e agora a gente começou mesmo, tá? Então, como eu tava falando, né, vai depender muito da interpretação da criança. Então, ela pode entender que a mãe está desvalorizando ou também ela pode simplesmente ignorar toda aquela situação e seguir, tá? Então, talvez você que esteja aqui hoje é mãe, já passou por uma situação dessa, né? E aí eu vou ir um pouco além desse exemplo. Eu dei uma forma aqui prática de como que a gente pode invalidar, né, uma criança ou uma outra pessoa através da palavra. Agora, a gente pode invalidar também através de ações, né? Usando aí esse mesmo exemplo do banheiro, né, da limpeza, se essa mãe, né, ou essa esposa, né, com o esposo, coisa do tipo, se eu pego, reclamo e faço depois essa mesma atividade, né, ou seja, se eu peço o outro para lavar o banheiro para mim, ele lava, eu reclamo que tá de qualquer jeito e ainda por cima vou lá e lavo novamente do meu jeito, eu tô ali testificando que ele não sabe fazer aquela função, aquela atividade, o que pode gerar uma insegurança nessa pessoa. Ok? Então, ficou claro esse movimento de como que a insegurança ela pode vir à tona? É claro, gente, como eu falei antes, esse é um mecanismo que acontece não só em relação a mãe e filho, né, mas a marido e mulher, acontece também nas amizades, então assim, acontece em todas as esferas. Muitas das vezes a gente acaba invalidando o que o outro faz. Então, veja, não estou recriminando, tá, as relações em si e quem já fez isso, porque eu acredito que todo mundo já passou por esse momento, né, na vida ou por algum momento semelhante e já fez algo do tipo, já invalidou alguma ação de alguém. E aí eu preciso que você entenda que esse momento, nesse movimento de invalidar a ação do outro, você acaba propiciando aí que o outro tenha um pensamento de insegurança, que ela se sinta insegura, tá? Porque ela acaba interpretando que ela não sabe fazer aquilo, o resultado disso pode ser insegurança. Então, explicado aqui como o sentimento de insegurança surge dentro da gente, eu quero passar com você para um próximo ponto, que é o seguinte: como desenvolver então a autoconfiança? Se a insegurança é desenvolvida, né, com essa invalidação, a confiança, pelo contrário, ou a segurança, ela é desenvolvida pela aprovação. Então a gente precisa aí da aprovação do outro para que a gente se sinta seguro e confiante em relação ao que a gente está fazendo, tá? Então não só do outro, mas como a nossa própria aprovação, tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma comunicação assertiva, né, e eu chego e falo para a pessoa, né, olha, não está do jeito que eu faço, mas assim, você pode lavar para mim, mas foca, e aí voltando, por exemplo, do banheiro, tá? Você pode lavar para mim isso daqui, mas foca no blindex. Eu quero que você limpe bastante o blindex, porque quando eu vejo ali que tem uma marquinha, eu acabo pensando que tá sujo e tudo mais, isso me incomoda. Olha como essa comunicação pode favorecer e muito o relacionamento, pode dar aí uma diretriz para que o outro entenda o que deve ser feito e mais do que isso, para que o outro sinta que de fato o que ele faz é validado pelas outras pessoas, tá? Porque quando eu pego aí, né, essa atitude e
percebo que o outro ele tá me validando, que o outro ele tá me dando essa oportunidade de acertar, a sensação final ela acaba sendo muito boa, muito produtiva, tá? Que bom, Ana, que bom, Natália. Aproveitem bastante então esse tema e se tiverem pergunta pode ir fazendo, tá? Que eu vou respondendo pra vocês. Então, como eu tava falando, você precisa da aprovação para que você se sinta autoconfiante. E outra coisa também, outro ponto interessante para que essa autoconfiança se estabeleça é você saber que você não nasce autoconfiante, né? Você desenvolve isso. É algo que vem da repetição, não nasce com você. Então, para você se sentir seguro em alguma coisa, você precisa se reconhecer muito bom nisso. Então, exemplo, se eu... vou dar o exemplo da bicicleta que eu tava dando ontem, né? Opa, a luz apagou aqui, deixa eu ligar novamente. Vou dar o exemplo da bicicleta. Se eu pego uma bicicleta e ando pela primeira vez, o que vai acontecer? O que você acha? A gente vai se sentir seguro no primeiro momento? É claro que não, né? No primeiro momento, a gente vai meio que bombear ali, não sabe se vai conseguir se equilibrar, então não vai ter muita certeza naquilo que tá fazendo, enfim, vai ficar ali meio que com medo, inseguro, né? Em linhas gerais, é assim que você vai se sentir no primeiro momento. Quando você anda de bicicleta a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a 20ª, como que você vai estar se sentindo? Você vai estar se sentindo confiante, não é mesmo? Então, olha como a prática, né, a repetição, ela faz com que você ganhe uma certa confiança em relação àquela atividade. Então, não adianta você ficar se cobrando uma autoconfiança para uma situação que é nova para você, tá? E eu sei que é isso que a gente faz no dia a dia. Então a gente se depara, sei lá, com um novo emprego, com uma nova oportunidade, com uma nova dificuldade. E aí qual é a nossa postura diante dessa situação? A gente já quer logo que isso seja modificado e que eu tenha plena segurança no que eu vou fazer, na minha ação, né? Mas isso não existe, tá ok? Então, se da mesma forma, ou melhor, se você precisa, né, fazer esse movimento para adquirir confiança em andar, por exemplo, de bicicleta ou em outra atividade, da mesma forma você precisa praticar também algo, né? Seja a resolução de problema, seja a habilidade social, seja a autoconfiança, seja a autoestima. Você precisa praticar coisas para que você se torne aí seguro naquela situação, tá ok? Então, passando, você acaba percebendo que a autoconfiança é uma questão de habilidade, você vai desenvolver com o tempo. Você não nasce com ela, você não vem ao mundo com ela, embora eu saiba, melhor dizendo, que o nosso nível, né, de autocrítica seja enorme em todas as situações. Então a gente se cobra uma postura totalmente diferente, mas que a gente não tem capacidade de entregar. E veja que eu não tô falando capacidade com a intenção de menosprezar a gente, não, tá? Mas é porque não tem como. Você não aprendeu a entrar em contato com aquela situação. Então você precisa aprender para que você saia ali de uma forma bem-sucedida, entende? E segura também. Então, a dica, né, para você começar a seguir em prol da autoconfiança é a tentativa. Então, tem uma frase que eu gosto muito, né, que se tiver com medo, vá com medo mesmo, tá? É uma frase que eu até uso na minha vida pessoal, né, quando eu tenho aí alguns novos desafios, algumas coisas
novas, né, a fazer, porque eu também me sinto insegura às vezes e é preciso relembrar, sabe, que de fato eu preciso me arriscar, que eu preciso fazer algo, que eu preciso dar o primeiro passo. Então é essa dica que eu quero deixar para você hoje, né? Essa é uma forma de você começar a ser um pouco mais autoconfiante. É você dar o primeiro passo, você entrar em contato com a atividade, conhecer, né? Se permita conhecer a atividade, a nova proposta, as novas situações que estão se apresentando na sua vida, ou então aquelas antigas que você não se permitiu conhecer no tempo que elas adentraram, né, no seu cotidiano, na sua realidade. Então esse é o primeiro ponto, que é vá com medo mesmo. Então faça, não resista. É claro que eu sei que a gente, como tem a questão da autocrítica muito elevada, a gente quer acertar de primeira, a gente quer fazer o movimento, o melhor movimento possível de primeira. Mas será que é assim mesmo que acontece no dia a dia, ou a gente está exigindo muito da gente, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em uma... Já que eu estou de frente para o celular, né, e para o computador, vou usar essas tecnologias para dar um exemplo. Imagina os fabricantes de celulares, né, smartphone, enfim. Imagina os fabricantes. Eles têm medo de errar? O que vocês acham? Interajam aí comigo. Porque assim, eles fazem versões perfeitas de celulares. E olha que eu tô falando aqui, né, de uma tecnologia muito presente no nosso dia a dia. É algo que a gente utiliza sempre, algo que a gente entende, né, entre aspas. Então veja, eles não possuem esse medo, sabe? Eles simplesmente se arriscam. Eles não fazem aparelhos perfeitos. Todos os aparelhos têm aí as suas deficiências. E aí eu falo isso, né, de deficiências, porque você já reparou que de tempo em tempo todos os fabricantes, eles fazem atualizações, eles modificam, né, os aparelhos, as coisas. Ou seja, quando eu coloco a disposição saiu, coloca à disposição do mercado, né, um aparelho que não é perfeito, olha só o que eu tô fazendo, né? Eu tô me arriscando. Não é porque não é perfeito que eu vou deixar de comercializar, sabe? Então, assim, eu ofereço e vou atualizando. Mas por que na nossa vida a gente quer que a gente acerte de primeira? Se até com os celulares, né, vai acontecendo essa... como é que eu posso dizer? Ai, perdi a palavra. Mas vai tendo essa modernização, né, essa atualização. Mas aí na nossa vida a gente não aceita esses movimentos. Pois é, Valéria, é um mercado muito concorrido, exatamente. Então, assim, eles lançam, né, e vários aparelhos têm várias pendências. Tanto que depois eles vão lançando outros modelos mais avançados e por aí vai também. A Natália tá falando aqui, acho que pode haver um certo receio por parte deles devido à concorrência, mas de fato eles se arriscam. Exatamente. Então, assim, é claro que há aquele medo, né? Será que vão gostar do meu produto ou não? Mas só de pensar que eles investem rios de dinheiro, né, em alguns aparelhos, não em alguns, né, em todos os aparelhos, já traz aí uma evidência pra gente que de fato eles se arriscam, que eles colocam ali a cara a tapa, independente do resultado, se vai ser ali, se vão sofrer críticas ou não. Mas percebe que por mais que em algum momento algum aparelho ele estrague, ele pare de funcionar, isso não compromete toda a reputação dessa marca. É claro que a gente tem aí uma série de coisas, né, que
que acabam comprometendo sim. A gente coloca até na internet, né, hoje vários depoimentos que ajudam outras pessoas também a fazerem escolhas, né, um pouco mais seguras para as suas necessidades. Mas consegue perceber que, no geral, né, a minha opinião sobre o produto X não vai fazer muita diferença, porque eu sou só uma pessoa. E aí, veja, será que um único erro vai fazer com que a minha vida desande totalmente? Vai fazer com que eu tenha aí uma consequência brutal, né, uma consequência extraordinária pro resto da minha vida? Será que um erro é capaz de fazer tudo isso? É claro que cada situação, erros, acertos, escolhas, todas são acompanhados de consequências. Mas é interessante a gente entender que a gente pode errar e depois a gente pode acertar no meio do caminho, e aí a gente vai dando aí segmento à nossa história. A Ana Márcia, tá falando aqui, todo fabricante tem seus altos e baixos, exatamente. Então, assim, tem um momento, né, que tá em alta, tem um momento que tá em baixa, e não é por isso que ele tira todos os seus produtos do mercado. Mas como que a gente faz no dia a dia? Já parou para perceber isso? Quando a gente percebe que tá em alta, tá tudo ok. Tô muito bem, tô seguindo, tô caminhando. Agora, quando a gente se frustra, exatamente, o problema são as frustrações. A gente teve aqui a participação agora do Entre Nós. Quando a gente se frustra, quando a gente tá aqui, né, em baixa, a gente quer simplesmente acabar com tudo. A gente nem arrisca, a gente não dá o próximo passo, a gente paralisa, né? Simplesmente desiste mesmo daquela atividade, não faz, abre mão, com medo de errar, com medo de ser imperfeito, com medo aí de certa forma agir, né, de forma insegura. Olá, Micaele. A Cris está falando aqui, tenho insegurança em dirigir, mas tenho ido com medo mesmo, e o medo de errar é uma das piores coisas que me travava. Exatamente, então a gente tem muito medo de errar. Mas, gente, no dia a dia, né, o que o nosso erro ele vai fazer com a nossa vida? É claro que se eu pensar, né, numa coisa grandiosa, se, por exemplo, eu fizer uma escolha que de fato mude todo o meu percurso de vida, tudo bem, a gente pode até ter um pouco mais de cautela. Exemplo, quando se trata de uma escolha de profissão, a gente precisa ter uma certa cautela, porque a gente precisa entender quais são as nossas habilidades, a gente precisa entender o que a gente está disposto a fazer, o que a gente tem prazer em fazer, para que durante todo nosso percurso profissional a gente tenha prazer mesmo, né, em atuar, para que seja algo tranquilo. É claro que não vai ser tão leve assim, porque trabalhando com o que gosta ou com o que não gosta, a gente trabalha bastante, a gente acaba cansando, né? E é normal, porque é um trabalho, tá? Mas escolher algo que satisfaça é muito mais tranquilo o resultado, o percurso, o meio do caminho, tá ok? Então consegue perceber que essa escolha, por exemplo, de uma profissão, eu tenho de fato consequências depois, mas olha que o medo de dirigir, que a Cris falou aqui pra gente, no que isso pode de fato trazer aí consequência. É claro que talvez você possa me falar assim, Elaine, não tenho, se eu dirigir mal, se eu, sei lá, vir a bater em um carro, eu posso, sei lá, colocar a minha vida em risco e colocar a vida do outro motorista em risco. Ok, isso pode acontecer, mas é uma única possibilidade. Existem aí outras milhares de possibilidades. Por quê? Quando você fica com medo, já reparou que você fica mais alerta? Então isso também pode te ajudar
Isso pode ser aí um aliado, por exemplo, na hora de dirigir, porque eu vou ter muito mais atenção na hora da condução, na hora de conduzir ali aquele veículo. Então eu vou olhar para tudo quanto é lado, né? Eu vou ficar aqui bem atenta ao que eu tô fazendo. Então veja que o medo ele pode também ser útil para você em outra coisa, desde que não te trave, tá ok? Então tem aqui uma outra fala dentre nós: a gente tende a se proteger e acaba se frustrando mais. Exatamente, a gente tenta se proteger, a gente tenta evitar aquela situação, mas o grande resultado disso é que a gente acaba se vendo cada vez mais como incapaz, como inseguro, como uma pessoa que não tem confiança em si. Enfim, tudo isso vai de alguma forma diminuindo aí esse movimento que a gente precisa fazer em função da autoconfiança, né? Em direção, melhor dizendo, à autoconfiança. O medo das críticas também, exatamente, Valéria, o medo das críticas também faz com que a gente tente, né, se proteger de alguma forma. Olá, meu mentor querido Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui. E aí, voltando a falar, olá Paula, boa noite. Instituto Comportamente também. Vamos lá. Estava falando aqui sobre a fala do Entre Nós. Então a gente tende a se proteger e acaba se frustrando mais. Depois da Valéria, medo das críticas também. E aí, na tentativa, né, de se proteger das críticas, a gente acaba também não fazendo nada. A gente simplesmente paralisa novamente. Mas que medo é esse? Porque o que as críticas alheias podem fazer com a gente? A crítica do outro tem poder sobre você. Você que vai decidir isso. Ela pode não ter, você pode tirar o poder dessa crítica. Mas depende da sua interpretação. Lembra do que eu falei ontem? Quando a gente está naquele dia perfeito, naquele dia que a gente acorda feliz da vida e contente, que a gente até canta, né, aquela musiquinha, hoje ninguém vai estragar meu dia. A gente até canta isso às vezes. Quando a gente faz esse movimento, quando a gente acorda bem e tudo mais, a gente acaba não tendo tanta interferência assim do outro. Você acaba olhando com bons olhos, né? Não sei como que a gente até olha uma crítica com bons olhos, mas, enfim, a gente pode construir algo a partir disso, né? Então, tem pessoas que falam aí de crítica construtiva. Será que você consegue fazer esse movimento e construir de fato algo? Entre nós falou aqui, eu ando percebendo que depois de uma certa idade a gente fica mais medroso. Isso atrapalha nosso desenvolvimento. Exatamente, porque assim, se você for perceber e comparar, lá atrás na sua infância, será que você era tinha tanto receio assim? Será que nós éramos tão medrosos assim? Ou será que a gente conseguia se arriscar mais? E aí, por que de fato lá atrás a gente tinha um resultado positivo? E não precisa ser nem na infância, tá? Mas um tempo mais próximo até, né? Sei lá, na adolescência, no início da juventude. Por que a gente se arriscava e tinha um resultado positivo? Né? Não tem como prever se de fato a gente vai ter um retorno positivo ou negativo, mas a gente pode tentar. Então, voltando aí ao exemplo das tecnologias, né, para que um aparelho, né, seja qual for aí, pensa em algum aparelho, né, pode ser o notebook, para pessoa que idealizou, né, o notebook chegar nessa versão de notebook, quantas vezes ele precisou fazer aí talvez um protótipo de alguma forma, né, modificar esse protótipo para chegar nesse resultado final, sabe? E aí ele não fica medroso, mas a gente acaba temendo aí algumas situações, o que acaba levando a gente a uma sensação de insegurança, porque a gente não dá o próximo passo.
A Micaele tá falando aqui, aprendi que a gente não pode ligar para as críticas das pessoas que a gente não admira. Pois é, Micaele, essa pode ser uma estratégia bacana, porque o que essa crítica, né, dessa pessoa que nem faz parte do seu cotidiano, no que ela vai ser útil para você? É muito interessante a gente pensar isso mesmo. É claro que, como eu falei ontem, em alguns momentos as críticas elas podem nos ajudar em alguns sentidos, tá? Mas críticas de pessoas que de fato são importantes pra gente, críticas de pessoas que não estão interessadas em ver, por exemplo, o seu fracasso, mas sim de construir algo com você. Então é importante você identificar quem são essas pessoas e para o que de fato você vai ligar, né? Então quando você liga para a sua opinião, as críticas elas vão perdendo aí a vez, né? Então, como eu falei antes, no outro exemplo, né, em relação ao celular, né? Se eu compro um celular, não fico satisfeita com essa marca, coloco uma reclamação no Reclame Aqui, por exemplo, essa empresa, será que ela vai ser abalada por essa reclamação que eu fiz, por essa crítica que eu fiz? É claro que ela pode usar isso para aprimorar o serviço dela, mas em geral talvez ela possa me ignorar e seguir, né? O movimento que às vezes acaba acontecendo, né? Então, será que a gente consegue trazer um pouco isso para nossa vida? Será que a gente consegue passar aí, ressignificar talvez as críticas que você acha válida, que vai te acrescentar algo, mas de fato ignorar, cortar o que não vai servir para nada? No meu caso não é o outro, sou eu, me cobro muito. Pois é, como eu estava falando, a nossa autocrítica acaba sendo aqui em cima muito elevada, tá? E isso acaba fazendo com que a gente não se sinta à vontade para arriscar, para prosseguir, para dar o próximo passo, porque aí a gente acaba sempre olhando para as nossas situações, né, para as nossas circunstâncias, para as nossas dificuldades, e isso vai de certa forma paralisando a gente, né? E aí a gente vai se criticando, a gente vai se diminuindo. Então, da mesma forma que eu falei que para criar, né, essa segurança, eu preciso da aceitação do outro, eu preciso também da minha aceitação para que eu seja autoconfiante, tá ok? Para que eu tenha segurança em mim. Então eu preciso me validar, eu preciso acreditar em mim. E quando eu fico aqui com a autocobrança lá em cima, será que eu tô me validando? A Priscila tá falando aqui, meus medos começaram depois da maternidade. Antes não sentia medo, era bem segura. Pois é, Priscila, será que a gente consegue voltar para esse estado de segurança? E aí eu sei que a maternidade em si acaba sendo um momento muito mais propício para o medo, porque a gente está cuidando de uma outra pessoa, né? São atitudes, ações que vão moldar a vida do outro, não só as ações do outro, mas o caráter do outro também e a personalidade do outro. Então eu sei que a gente teme bastante o erro, né? Mas você pode acertar. O erro é uma possibilidade, porque é uma relação que não tem uma cartilha, né? Não tem aqui um passo a passo, não tem um manual para você seguir ali e perceber, faça isso quando seu filho fizer aquilo. Não tem, né? É uma relação que é pautada, que é marcada por tentativa e erro. E assim, você pode minimizar bastante as situações que podem propiciar, por exemplo, um sentimento de insegurança para ele e para você, fazendo uma comunicação assertiva, colocando o filho, né, ou a filha
a par das situações que de fato você quer, você deseja. Então, como eu dei o exemplo anterior de uma relação de mãe e filho, né, na primeira parte da nossa live. Depois, se você não viu, eu peço para você voltar lá no início, tá? Quando eu fechar aqui, para você ver essa parte que é muito importante, como que a sensação, o sentimento de insegurança é instalado, tá? Então, como não tem aí um manual, acaba sendo muito propício, mas você pode fazer diferente. Você pode acertar. Não deixe o medo de errar tomar aí a cena, porque é apenas uma possibilidade das milhares de possibilidades que você tem. Então, você pode influenciar positivamente o seu filho ou sua filha, tá? E aí, tente colocar esse medo, né, de lado e tente viver essa segurança novamente. É um exercício, tá ok? Então, lembrando, vou repetir para ficar bem gravado na cabeça de vocês. Você precisa de momentos de aceitação, reconhecimento, para que você se torne segura ou seguro, tá ok? Então, essa aceitação pode ser de outra pessoa, tá? Ou da sua própria parte, tá? Para com você. Então, você pode fazer esse movimento. Tem mais uma fala aqui, mas acredito que isso acontece porque a gente se acha pequeno e a empresa é grande. Concordo com a Priscila, aconteceu comigo. Pois como eu estava falando, né, a maternidade tem essa questão e de fato nós somos, a nossa relação é bem micro, né, se a gente for pensar numa relação de empresa, mas acontece que só muda isso, né, o macro e o micro, mas a realidade é a mesma, né? Então, como eu falei antes, se eu tenho aí, por exemplo, uma prática, dá um exemplo dessa questão do micro e do macro. Qual é o exemplo? Define pra mim aí, por favor. Bom, seguindo aqui, né, como você disse, que eu achava que isso acontecia porque a gente se acha pequeno e a empresa é grande, né? Então, quando a gente fica inseguro para seguir, eu preciso que você entenda que é o mesmo movimento. Sendo que eu sei que existem pessoas, né, e não em caso de empresa em si, mas existem pessoas que são mais propensas a risco e tem outras que não, que são mais conservadores, tá? Que são mais conservadoras. Então, é interessante a gente entender também o nosso perfil, é claro, né? Mas entender que, independente da situação, vai ser assim. Eu só consigo adquirir a autoconfiança quando eu faço algo e quando eu percebo que eu faço bem. Então, eu preciso realizar aquilo dali. Independente se minha relação aqui é micro ou se minha relação é macro. Então, depois me dá uma definição aí desse exemplo que você pediu, só para eu sintetizar, tá? Mas conseguiram entender que esse movimento, né, de criação, né, de autoconfiança, depende disso. Não tem outra receita, não tem como ser autoconfiante no primeiro momento, porque como a gente viu aqui nos outros pontos, a autoconfiança é uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, assim, não é algo que nasce aí com você, não é. Então, é uma coisa que você vai desenvolver. Então, você vai precisar praticar para que isso aconteça, tá ok? Então, essa questão do perfil que eu falei antes, né, de ser conservador e de ser um pouquinho mais propenso ao risco, isso acaba facilitando um pouco mais esse meu passo com medo ou não. Sendo que é interessante a gente perceber que, independente do perfil, a teoria é essa. Eu preciso fazer para que eu tenha aí
para que eu ganhe autoconfiança. Então eu quero que cada um de vocês pensem no seguinte, em uma coisa que faz muito bem. E escreve aqui pra mim, por favor. Então pode ser coisa simples, tá, gente? Como eu já dei exemplo aqui, andar de bicicleta, fazer um bolo, deixa eu ver, trabalhar, né? Enfim, coloca aí, por favor, alguma coisa que você acha que faz muito bem. Brownie, olha aí, já temos a primeira que falou aqui, que foi a Micaele. Micaele, por que você se acha muito boa no brownie? Fala pra mim. Enquanto a Micaele vai escrevendo aí, né, do porquê que ela se considera muito boa no brownie, enquanto isso eu peço que você escreva também no que você é muito bom ou muito boa, tá? Aqui pra mim, pra gente conversar um pouquinho sobre. Veja, eu não quero te expor, mas acho que vai ser interessante pra você entender um pouquinho mais sobre essa questão de ser confiante. A Micaele já colocou aqui, porque todo mundo gosta dele. Exatamente. Então, ali, como eu pensei, né? Você precisou aí da aprovação do outro. E também da sua própria aprovação. Você teve que pegar aqui o seu brownie, experimentar, né? Saborear. E aí eu tenho que até dar aqui o meu depoimento. Eu já comi um brownie da Micaele e realmente é maravilhoso. Então, assim, ela precisou aí desses feedbacks positivos, dessas construções positivas, para que, de fato, ela construísse essa ideia de que ela é segura fazendo brownie, de que ela é boa nisso. Então, a Priscila colocou aqui que é boa em ler. Priscila, por que você colocou isso? Será que alguém já te elogiou falando que você lê muito bem? E você mesmo, né, tem essa percepção sobre si? Ó, temos 9 pessoas aqui online, então vamos lá, gente. Coloca aí o que você faz com muito prazer, o que você faz bem. Lembrando que pode ser coisas pequenas do dia a dia, tá ok? Não precisa ser coisas muito grandiosas, tá bom? Então, enquanto a Priscila vai escrevendo aí, né? Porque eu acredito que seja, então, porque alguém certamente elogiou ela, né? Tanto ela reconheceu esse movimento, como alguém pode ter falado também. Então, olha como a aprovação é essencial para que a gente tenha esse sentimento de autoconfiança desenvolvido, tá ok? Então, uma coisa, por exemplo, que eu acabo, deixa eu ver aqui, que eu faço muito bem. Bom, eu acho que eu cozinho bem. É claro que eu não cozinho tão bem quanto a minha mãe, mas eu acho que eu cozinho muito bem. Então, baseado em que eu tenho essa informação? Ó, a Priscila colocou aqui que não, porque ficaria lendo por horas, não por ser reconhecida. Tá, mas lembra que eu perguntei aqui o que você faz muito bem, tá? Não que o que você gosta de fazer, mas o que você faz bem. Que aí eu entendo que seja por prazer, mas me coloca um exemplo aí, então, do que você faz muito bem. Pra gente ver se tirar aí a prova real, né? Se foi uma questão de aceitação da sua parte ou se foi uma questão de aceitação do outro. Olha aí, a Valéria falou que faz cabelo muito bem. E por que você acha isso, Valéria? Por favor, me fale. Então, continuando aqui o meu exemplo, né, de fazer a comida, que eu acho que é muito boa, já tive aí alguns elogios, algumas coisas, em relação ao meu tempero, em relação a algumas coisinhas. É claro que tem dias que nem eu gosto de comer
o que eu fiz, porque fica ruim, principalmente quando se trata de sobremesa. Não sou boa, né, em sobremesas, mas em relação à comida, eu me acho. E aí, porque eu tive a aceitação do outro e também a minha própria aceitação, ou seja, o meu próprio selo de qualidade. Consegue perceber que esse movimento é muito importante? Então, a Valéria, né, possivelmente teve aí esse retorno, né, tanto do selo de qualidade dela. Então, veja, Priscila, você pode ter o teu próprio selo de qualidade, tá ok? E padronizar isso. Como também o outro pode ter o selo de qualidade dele. Olha, a Valéria colocou aqui porque eu sei que eu sou muito bom. Então, olha como o selo de qualidade ele veio de você. Então, você reconheceu isso, né? Que você faz muito bem. Então, como o andar de bicicleta que eu dei de exemplo lá atrás. Ninguém fala pra mim assim, ai, você anda muito bem de bicicleta. Isso, como é uma habilidade, né? Como eu tava falando, eu acabo colocando aí o meu próprio selo e através das manobras, das coisas que eu realizo, e aí no caso, Valéria, dos penteados, das escovas, das coisas que ela realiza, ela consegue perceber que ela faz muito bem. Então, gente, tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Ficou aí alguma dúvida? Eu quero terminar essa live falando pra você sobre a necessidade de se arriscar, tá ok? Então, se arrisque mais, faça mais por você. Só assim que você vai adquirir aí autoconfiança. E para finalizar, né, eu quero falar aí um pouco sobre a jornada do Resgatando o Alto Amor. Então vai começar aí, opa, a Priscila colocou aqui fotografar. Muito bom, Priscila. E foi o seu selo ou o selo do outro? Me conta aí enquanto eu tô falando sobre a jornada. Bom, gente, a jornada ela vai começar no dia 23 de março. Vai ser uma jornada 100% online, que a gente vai ter aí o acompanhamento através do WhatsApp, para eu perceber e conseguir aí mensurar se você está conseguindo se desenvolver ao longo da jornada. Teremos exercícios semanais, tá ok? Então, exercícios práticos e algumas coisas teóricas também para a gente realizar durante essa jornada. Para além disso, também teremos 4 aulas, onde a gente vai falar um pouco sobre culpa, a gente vai falar mais sobre autoconfiança, a gente vai falar um pouquinho mais, também aprofundar bastante sobre essa questão da comparação. E para além disso, a gente vai ter também um módulo, né, que eu tô separando a jornada em módulos, mas a gente vai ter um módulo, já falo um perfil, ó, nada a ver. O módulo da jornada vai ser voltado aí de fato para mudança de padrão, mudança de comportamento, tá ok? O nome até como é que é? Novos hábitos para novos resultados. Esse é o nome do módulo. Então, a intenção é que a gente trabalhe bastante durante esses 30 dias, que a gente alcance aí uma melhora em relação à autoestima, em relação à autoconfiante. Então, o objetivo da jornada é te deixar aí mais autoconfiante, que você consiga aí de fato resgatar o amor que eu sei que está aí dentro de você, tá ok? Como bônus, né, você vai ganhar uma consultoria gratuita, tá ok? No final da jornada, onde a gente vai fazer aí um plano de ação para que você tenha um norte pós-jornada para você seguir e continuar aí se desenvolvendo, tá ok? Além disso, um outro bônus vai ser também o livro Alto Amor, tá? Então, as 5 primeiras pessoas, eu prometi um livro físico, e depois desse número vai ser um e-book. Então, 2 pessoas já se inscreveram e vão ter acesso a esse livro físico. Então, se você ainda quiser, você pode aí se inscrever e ter esse bônus também, tá ok?
Então, estamos aí no segundo lote de vendas. Indo lá na bio, você consegue o link de inscrição, que é pelo site da Simpla. O valor do segundo lote é R$ 249,90. E para você que gosta de um desconto, você pode aí garantir o seu em relação a isso participando da minha lista VIP. Então você ganha, né, aí, conteúdos semanais, você acaba compartilhando um pouco comigo por estar perto de mim, por estar próximo. Você ganha aí um desconto. Não vou falar aqui de quanto é o desconto, mas se você ficou aí curioso, você pode me pedir por direct para entrar nessa lista de transmissão. É só me mandar o seu número de WhatsApp, que aí eu vou te incluir nessa lista de transmissão. Lembrando, não é um grupo, é uma lista, então você não vai ser perturbada, né, por várias mensagens, mas você vai receber aí esse desconto, tá ok? Então, temos aqui algumas palavras. A Ana Márcia falou, vou ter que sair dos termos de acompanhar. Ok, Ana Márcia, depois você termina aí de ver, mas já estamos finalizando por aqui também. Porque eu adoro ver o resultado do meu trabalho. Olha só, Priscila, muito bom. Então o selo de aprovação é seu. E também recebo elogios que me fazem sentir muito bem. Então olha aí, como que ganhamos autoconfiança? É nesse processo. Lembre-se disso, tá ok? Autoconfiança vem aí da autoaceitação, tá ok? E da aceitação também e da validação de terceiros. Gente, eu vou ficar por aqui. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct. Muito obrigada. Mais uma semana do Auto Amor concluída com sucesso e até a próxima, tá ok? Um beijo!